Boa noite, povo bonito! Boa noite! Sejam muito bem-vindos, bem-vindas ao Prosa Verso e Vinho. Aquele momento de bate-papo delícia que nós faremos por aqui. É aquele momento que a gente fica à vontade. Puxa a cadeira e venha falar conosco, venha conversar conosco, porque o papo hoje vai ser muito bom com a autora que assina por R.M. Ferreira. Vai falar conosco sobre o livro O Contrato, Termos e Exigências. Vai falar sobre o volume 1 dele. Então vai ser muito interessante. Fiquem aí, guardem as perguntas de vocês e exponham, na verdade, né? Guardem, anotem por aí, mas exponham aqui nos nossos comentários que com toda certeza a autora vai ter o maior prazer de responder cada uma delas. Exato. Vamos aproveitar e conhecer um pouquinho mais como foi a construção de todo esse enredo, né? Vamos conhecer um pouquinho sobre cada personagem, porque eles seguem para o volume 2, então a gente vai para o volume 2 assim, conhecendo um pouquinho mais desses bastidores, tá? Então, com certeza que vai ser uma conversa deliciosa. Sem dúvida, já dando boa noite pro pessoal, a autora Cacau Maia. Isso mesmo, querida. Boa noite. Lunga, boa noite. Catiúcia aqui nos prestigiando. Fran, acho que é Fran? Isso, Fran Silva. Vamos chegando, gente. Aguardando aqui a nossa autora. Isso, daqui a pouco ela tá chegando, né? Vamos lá, lembrando que a gente fez uma análise já desta obra, que foi há uns 15 dias atrás, então se vocês depois quiserem acompanhar, com o maior prazer, a gente vai estar feliz sabendo que vocês estão aí, conhecendo um pouquinho da nossa percepção sobre o contrato, né? Para que a gente possa então hoje conversar com a autora. Exato. E, gente, esse livro promete. O livro já se encontra disponível na Amazon. Natasha, se puder daqui a pouco mostrar pra gente a capa, mas acredito que a autora deva ter. Mas daqui a pouco a gente mostra novamente a capa pra vocês. Como disse, já se encontra disponível na Amazon. E assim, vai tratar daquilo que a gente chama ali, né, de BDSM. Estilo 50 tons aí, porém a trama, gente, é muito diferente, é muito bem amarrada, muito bem construída e o formato digital tá incrível, né, Natasha? Exato. Tem inclusive lá ilustrações dos personagens também, né? Isso. E aí, inclusive, vocês podem até conhecer um pouquinho sobre o que ela imaginou desses personagens, da perspectiva física de cada um deles. Lembrando que o BDSM, daqui a pouco, inclusive, a autora vai explicar um pouco mais, mas o BDSM, ele vai fazer referência ao conjunto de práticas consensuais aí. Então, dentro dessa história, a gente deixou, inclusive, ali em tópicos, o que a gente encontra dentro dela. Coloquei nas publicações tanto aqui apresentando, né, divulgando a nossa live, como também na publicação de vídeo que a nossa autora gravou também. Lá tem os tópicos do que a gente vai encontrar dentro dessa história. Então vai ter bastante romance romântico, tá? Vai ter muita história, muito carinho, muito amor aí por cada um dos personagens. Bom, ela chegou, a tão esperada R.M. Ferreira. Aê! Bora lá, R.M. Ferreira! Já fez o convite aqui pra nós. Pera lá, eu vou fazer o convite pra você e você, por gentileza, se não receber, acabei de fazer o convite, se não recebeu, aqui embaixo tem uma câmerazinha com um mais. Deixa eu ver. Com um mais. Perdão, uma bolinha com um mais aqui embaixo. Só apertar o dedinho, posicionar o dedinho ali, que você envia o convite para nós pela instabilidade que estamos tendo aqui com a nossa rede social. Simbora, povo. Suzinha, boa noite. Acabamos de aceitar aqui Genilson, boa noite. Genilson Rodrigues, Valentina, autora.
Valentina Alves, vamos chegando, minha gente. Olha que linda, tá maravilhosa. Tá me vendo, tô te vendo, tô vendo todo mundo. Ai, que delícia! Que bom! Tá me ouvindo? Estamos, te ouvimos bem. Tava assim, ansiosa, porque eu com esses botões, eu me perco inteira, entendeu? É assim mesmo, a gente logo vai se familiarizando com a rede, porque ela também tá sempre inovando, né? Sempre mudando, então a gente fica ali, né? Todas nós ali tentando aprender e nos atualizarmos. A autora Cacau Maia já está começando aqui falando sobre seu livro. Está dizendo aqui para nós, uma das coisas que mais me agradaram nesse livro foi que ele vai além de uma história de BDSM. É uma história de amor entre 3 pessoas, né? Os 3 Sim, ali. sem dúvida, sem dúvida. Menina, eu tava para responder as perguntas, né? Eu acho que a melhor maneira, né, a gente começar a falar do contrato, falar do trabalho, falar da história, é respondendo. Eu prefiro responder. Sim. Porque assim, né, eu sou mineira, acho que mineiro conversa mais que a boca. Se tem uma coisa que mineiro adora, é uma prosa, gente. Vocês não estão entendendo. Pronto, dedinho de prosa é isso mesmo que a gente faz. Mas me diz uma coisa, tá tomando algo aí? Eu não bebo álcool, mas eu tô com um copo, assim, histórico da família, que é de uma vinícola do sul, que é Argentina, entendeu? Era da minha avó. Então, foi bom, já que eu não bebo álcool, né, eu vou beber no copinho de vovó, que vovó gostava de um goró, você entendeu? Vovó num goró era uma coisa. Mas eu não tenho... É bem isso, mas pera lá, não bebe ainda. Vamos brindar! Brindemos, muitos leitores e sucesso! E é isso aí, e esse vinho aqui tá combinando super com essa narrativa. Sabe o que mais me impactou, assim, de tudo, quando eu peguei e tive o primeiro contato com o seu livro? O que mais me impactou foi uma escrita, escolhas de vocabulário, regionalismo, né, brasileiro, porque a gente sente muito também dos autores brasileiros que acabam aí também prestigiando esse nosso regionalismo, essa nossa língua maravilhosa de diversas regiões. Você faz isso com maestria. Muito obrigada, agradeço muito. Porque, assim, a história, ela se ambienta, em primeiro lugar, num vilarejo que é fictício, né? Zermatt de Minas é uma criação minha. Sim. Todo ele criado, a estrutura, a arquitetura, embora seja inspirado na Zermatt Suíça, né? Então, assim, no que diz respeito aos personagens mineiros que ali estão, né? A Carita, a Noni, o Vilmar, enfim, né? Aquele pessoal todo que transita ali em Zermatt, é um tipo de linguagem que eu domino. Né? Eu sou mineira, sou de Uberlândia. A Uberlândia fica aqui no intervalo, né? Entre São Paulo e Goiás. Nós somos muito parecidos, enfim. Embora na região sul de Minas, que é onde Zermatt está localizada, como é que eu vou dizer? Os regionalismos, como você diz, né, eles são mais próximos do que o Brasil como um todo entende que Minas. Né? Aquele jeito de conversar eu carreguei bastante. Então, assim, eu entendo, né, no que diz respeito à prosa mineira, eu entendo. Né? Agora, eu tive muita dificuldade para construir a fala do Tobias. Entendeu? Imagina. Porque o Tobias, ele nasceu no Rio Grande do Sul. Então, ainda que ao longo da história, né, você vá percebendo lá mais para o segundo volume, que as interjeições dele ficam mais fortes, e aí eu explico que quando ele está feliz, né, os regionalismos dele aparecem mais, ele se sente mais solto, ele se sente mais livre, mas de qualquer maneira eu procurei dar esse tom, né, esse tom da fala, para que você pudesse perceber os personagens na sua integridade, né, porque eles são muito diferentes. E eles tinham que ser muito diferentes para que a história pudesse funcionar.
Caso contrário, ela não ia funcionar. Né? Até porque passa também pela construção dos personagens. Né? Você veja, né? Por mais que a Cárita seja mineira, e ela nasceu em Santa Bárbara dos Pinhais, que também é uma localidade fictícia, mas a Cárita é uma mulher do mundo. Né? A Cárita é uma mulher que vive em Paris, enfim. Então, ainda que ela domine, né, os códigos daquela linguagem regional, ela não fala arrastado, por exemplo, como Vilmar, né? Ou como a Noni, mas ela participa daquilo ali. Então, devo confessar que eu sou apaixonada pela Noni. Apaixonada. Ô, Stephanie, você e o resto da torcida inteira do Grêmio, velho. Que delícia aquela personagem. Realmente, a Noni, ela é praticamente uma unanimidade, né? Ela é muito amiga de toda hora. Né? Sim. Eu acho que o grande barato da Noni e também da Cárita, né? Elas são personagens muito reais, muito verossímeis, né? E se tem algo que eu me preocupo na construção dos meus personagens, é o dado da verossimilhança. Sim. Né? Por mais que os personagens masculinos, né, eles respeitem determinados códigos que fazem parte do romance erótico, romance romântico, né? É uma fantasia romântica isso aqui. Né? Então, são sim homens altos, fortes, né? Bonitos, né? Bem dotados, né? Sabem usar o trabalho e tudo mais, né? Mas ainda assim é preciso ter uma dose de verossimilhança, o pé na realidade. Sim. E ali você vai construindo. No caso do Tobias, né, por mais que ele seja um empresário bem-sucedido, ele é um administrador, um advogado voltado para a administração de empresa, etc., mas o Tobias, ele é um sujeito extremamente sensível, ele é um cara que tem transtorno obsessivo-compulsivo. Então, você vai percebendo, né, os detalhes da humanidade, ou melhor, você vai percebendo a humanidade dos personagens no detalhe, né? Sim. Na fala, no relacionamento, enfim. E voltando à Noni, a Noni é aquela amiga que você traz do resto da sua vida inteira, né? É aquela pessoa que está ali, independendo dela ser funcionária da Cárita ou não, né? Sim. Ela é amiga da vida inteira, mas também ela se aproxima de um personagem que é caro à literatura universal, né? A Noni, ela é o Sancho Panza da Cárita. Que perfeito! Entendeu? É ela aquela conexão com a realidade, aquela que fala assim, tem uma cena que eu deletei, tá lá no volume 3, né? Porque eu não quero que o Vinícius saiba que eu posso, né? Tá com problema financeiro. E a Noni olha para ela assim, como assim? Que parte que você tá falida que você não entendeu? Ela é bem isso, ela é o brilho falante, né? Sim. Enfim, é isso. E você traz, Rosa, você traz algumas expressões que faz com que fique um texto muito leve, muito gostoso. Principalmente falando da Noni, a parte que ela fala do Vinícius, né? Mais mole que massa de pão de queijo de soldado. E realmente, essa é a Dona Valderez, né? A Dona Valderez. A Dona Valderez tem muito disso, que ela olha, ela compara muito. Porque, assim, tem uma dica que eu sempre dou para os meus alunos quando eles vão escrever, e eu sempre me confundo, aquela coisa do mostrar e não contar, né? Eu sempre troco contar e mostrar e tal. Mas o lance é mostrar e não contar. Né? Mas uma coisa que eu gosto muito, dada a maneira como eu escrevo, eu gosto muito de escrever de uma forma onisciente. Eu gosto muito de entrar na cabeça de todos os personagens. Mas tem uma psicológica ali. Isso, né? Que você consegue enxergar o outro, né? Através do olhar do personagem. Então, você veja, eu acho muito chato você escrever e falar assim, vamos supor, eu fosse falar do Vinícius. O Vinícius é um cara que é sensível, que é extremamente inseguro. Isso é chato, né? Isso é muito chato. Sim. Eu tenho que fazer com que o meu leitor compreenda que o Vinícius é inseguro.
que o Vinícius tem uma relação extremamente complicada com o pai, né? O pai dele é um cara, qual que é a palavra aqui? Que o assedia, enfim. Então, qual que é a melhor maneira, né, de você traçar a personalidade do Vinícius, de quem quer que seja? Pelo olhar do outro. Sim. Né? Pela dona Valderez, quando ela fala essa expressão, né, que a Natasha disse, olha, mais mole do que massa de pão de queijo desandada. Não precisei te contar que o sujeito é frouxo. Entendeu? Cena, nossa, velho, tem 2 cenas no volume 1 que dão conta disso. A cena em que o Tobias está lá na confeitaria da Carita, o Vinícius leva o Tobias lá, e o Vinícius começa a sacar que não importa o que ele faça, né? Ele está sobrando ali. Sim. Mas ele não entende. Ele passa da cena, né? Isso, né? Outro momento na churrascaria, que você fica, né, pé da vida com o Vinícius. Exato. Quando a tia Glória some, né? E a carta que ela fala, o Vinícius, ela quer casar com o Vinícius toda lei, né? Mas no final das contas, ela, que o Vinícius, minha filha sumiu, e o Vinícius que ele fala para ela, eu tenho uma reunião, né? Então, isso é o quê? Né? É um jeito de você trazer o seu leitor para a história. Com né? certeza. E se conectar com ele naquilo que é mais importante para o escritor, que é a emoção. Se você não captura o seu leitor na emoção dele, na sensibilidade dele, então, assim, você perdeu o seu livro. Eu costumo brincar que a escrita é um processo de sedução. Se você não se utiliza dessa sedução, o leitor não fica no livro, né? Ele não fica no livro. Ele não fica na obra. E a sedução, ela não se dá exclusivamente pela carícia, né? Pelo cuidado, pela afetividade. Também se dá pelos sentimentos terríveis. Está aí a magia da coisa, né? É você conseguir revolver os sentimentos do seu leitor. Então, assim, né? Quando você fica com raiva do Vinícius, eu consegui. Quando você fica apaixonada pela Anônia, eu consegui. Sim. Quando eu te dou, né, uma montanha russa com Tobias, você gosta e detesta, você gosta e detesta, você gosta e detesta, eu consegui. E aposto que vocês se apaixonaram pelo Juarez. Pelo jeitão dele, né? Chamar ela com carinho, tratar com carinho, né? Inclusive, você tem umas amoras novas, viu? Isso aí, suas amoras. Porque o Juarez, né? O Juarez, ele é um dos poucos personagens, embora ele não seja um personagem raso, o Juarez não é. O Juarez é um personagem extremamente profundo e complexo. Sim. Mas, na trama, ele mantém uma... Como é que eu vou explicar? Uma certa reta, entendeu? Ele é um personagem que você o ama do princípio ao fim. Sim. Não é um cara que te dá raiva. O Tobias dá. O Tobias tem hora que tem vontade de pegar e pelo pescoço. Exato. Mas, de repente, ele te surpreende quando ele encontra a tia e ele entra no personagem lá do bonequinho, né? Ele entra no universo da tia que estava, né? Sim. Ali, ele faz com que a gente se apaixone por ele, porque ele tem seus altos e seus baixos. Tia Glória, né? Tia Glória. Sim. Ele tem isso. Tá? E foi uma escolha, como é que eu vou explicar? Estratégica, por assim dizer. Deliberada, não é estratégica, deliberada. Por que deliberada? Porque o Tobias Alvoreto, ele é um personagem que nasceu na década de 1980, em 87. Eu escrevi um romance, eu era adolescente, eu comecei a escrever muito nova, eu tinha 11 anos quando eu comecei. E aí, quando o Tobias aparece pela primeira vez, é um romance chamado Paixão Latina. Escrevi à mão. Tá? Mais tarde, eu reescrevi esse romance numa máquina de datilografar. Século passado, tá? E esse Tobias Alvoreto
com a história que eu havia escrito agora, no começo dos anos 90, ele foi uma unanimidade nacional, entendeu? Entre as meninas que liam o meu trabalho. Muito, né? Uma coisa muito caseira. Né? Eu passei para minha prima leu, ela passou para uma amiga que passou para outra. Muitas colegas aqui da Universidade Federal de Berlândia leram e tal. E era uma paixão, Tobias era uma paixão. As pessoas dizem, Rosa, você tem que escrever a história do Tobias de novo. Beleza. O tempo já havia passado, né? E o Tobias Alvoreto original envelheceu mal. A história envelheceu mal. O Tobias daquela época, né? No momento de hoje, no mínimo, era um assediador. Entende? E Sim. Da maneira como eu me coloco como autora, da maneira como eu me coloco com as minhas leitoras, e da maneira como eu construo as minhas personagens femininas, seria impossível eu trazer do passado um personagem que seria um assediador. Né? Outro like esse. E daí, o Tobias de hoje, né, era um Tobias que tinha que servir a esses propósitos. Sim. Um homem que ao mesmo tempo fosse forte, porque ele é forte. Ele um homem forte. O tal do macho alfa heterotópico, você olha assim, uau, né? Mas é um homem que é cheio de camadas. E aí, na medida que ele vai se posicionando na história, você tanto odeia quanto detesta, como você também fala, o que é isso? O que está acontecendo? Que relação é essa, né? Você vê, né? Aquele cara que é capaz de pegar a carta pelo pescoço, jogar em cima de um capô de um carro, no meio de uma rodovia, passando carta tudo quanto é lado, né? E dá um esfrega alucinado, né? É o mesmo cara, né? E que fala para ela, né? Que vai amarrar, vai algemar, né? Vai bater, fazer acontecer. É o mesmo cara que pega na mão dela as nádegas no tomate maduro. No tomate maduro. Né? É o mesmo cara que vai procurar a tia. Né? É. Então você veja, né? Há um momento ali no primeiro volume que eu considero definidor da personalidade do Tobias. Que é quando você saca que esse cara é muito mais do que a história está dizendo. Mas é na lembrança dos Juarez. Entendi. Mas será que essa busca dele pela tia não era... eu achei que era estratégico. Para que ele, né? Porque ele deixou muito claro o que ele queria com ela. Sim, né? Sim. Ele está ali prestando atenção, ele está percebendo. Mas mesmo, você só vai descobrir isso depois, né, gata? É. Porque na hora que está lá na porta da churrascaria, a sua primeira reação, eu acho, né, ficar com ódio do Vinícius, falar assim, nossa, olha que fofo. Isso é muito fofinho. Mas aí depois você vai ver, a gente vai dizer, um filho da mãe, não estou acreditando nisso. Né? Então, eu entendo que você realmente tira o véu do Tobias, você percebe que ele é um cara bem diferente de tudo isso que eu estou brincando com você, na lembrança do Juarez. Sim. Quando o Juarez está lá na casa que ele divide com o André, e que o Juarez vê que ele realmente não consegue mais dar conta de evitar a Carita, né? Ele lembra de quando o Tobias o achou fazendo mexer no meio da rua. Quando eu escrevi isso, eu chorei. Até hoje eu choro, engasgo com ela. Porque eu vejo o Tobias, entende? O Tobias parando no carro, ele chegando e pegando o Juarez e fala, eu não vivo sem ti, velho. Sem ti. Sim, é uma cena forte. Me perdoa por não ter chegado a tempo. Né? E ali você fala, meu Deus. Né? O buraco ali é bem mais embaixo. Com certeza. Olha, vamos dar uma pequena pausa, porque os comentários aqui estão, explodindo. Vamos parar só um pouquinho para dar uma lida neles. Tem muita gente passando por aqui. Vamos ver aqui, ó. Oi, Gleina, querida, tudo bem? Que bom te ver por aqui novamente. Ela diz ali, ó, que... Quando estava iniciando a tua fala, explicando um pouco sobre as suas estratégias de criação, ela falou ali que
isso faz com que a gente conheça melhor os personagens. Isso. Aí, a Nini tá falando pai embuste. O que ela falou? É o pai do Vinícius. Adoro. Aí a Glenda diz que todo o contexto dessa escrita é o que nos seduz. Ela fala que é o pacote completo. A Nini já coloca Tobias coração, tá aqui apaixonada. Aí a Nini também diz, eu nunca quis matar o Tobias. Não é matar, mas dá uns supapos nele, né? Eu acho que ele mereceu um supapinho. Oi, Ellen, querida, tudo bem? A Glenda ainda vem falar. Você entra nessa leitura com o Tobias, os termos, e você descobre que a Carita é que vai colocar as exigências. As exigências. Eu me diverti muito vendo ela lendo, né? E tirando, e pensando se aceita ou se não aceita e não sei o quê. Mas depois ela dá aquela reviravolta, porque eles, sendo advogada, eles deixaram a brecha da interpretação. E ela tá usando a favor dela. Né? Achei fantástico. E tem dois momentos naquele contrato, né, que eu acho, não só nesse, né? Nos dois contratos, mas que dão a tônica da coisa, né? Porque, veja, quando você pega a sinopse, você fala, um romance de BDSM. Uhum. Eu lembro até uma vez, eu dei uma entrevista, a moça, infelizmente, não havia lido meu livro. Ainda não tinha volume 1, então ela olha para mim e fala assim, eu não entendo. Como é que uma mulher se presta a esse papel? Eu falei, não vou falar ao vivo, porque ela não leu meu livro. É porque o grande barato da coisa é que, efetivamente, ainda que haja e existam cenas de BDSM, não é um romance sobre BDSM. É um romance sobre uma relação afetiva entre dois homens que se amam profundamente, que realizam o seu amor através do amor de uma mulher. Né? O contrato é o pano de fundo. E ali, na primeira cena que eu acho fantástica, que são as reviravoltas da Carita, quando ela está lendo ali o contrato, né? Vou, não vou, ai meu Deus, me bate. O Tobias fala, vamos depressa. E ele é todo macho alfa ali. E por fim, ela assina. E é aquele momento que ele pega no cabelo dela, né, e fala, né? Por fim, né, você é minha. E ela bate a mão na mesa e fala, que parte desse contrato é dizendo que eu tenho que fazer um vale. Verdade. Quer comer bem, trabalha. Eu tô cheio disso. Eu achei uma das melhores cenas daquele romance. Uma das melhores, uma das mais divertidas. Uma das mais divertidas e que dão a tônica da personagem. Né? Olha, né? Ela está ferrada, ela está endividada, ela está no fundo do poço, ela aceitou um contrato. Mas peraí, né? Se tem uma coisa que a Carita não é de jeito nenhum, é submissa. Sim. E eu volto desde o início. Desde o início. Quando ele intimou ela ali com o olhar lá na mesa de frente para ela, ela já deu uma... Peraí, eu vou curtir com esse cara agora aqui. Exatamente, porque ele é todo metido a besta, né? E aí ela vai falar, vai me algemar? Né? A cena do churro, pra mim, é melhorar. Né? Do churro. Eu ri muito. Eu nem sei se eu vou comer churros de novo. Vai. Você vai comer churros de novo, mas nunca mais da mesma maneira. Eu vou comer em casa de dia. Aliás, o contrato que eu estava falando, né? Nasce primeiro daquele romance da década de 80 e se inspira num conto, né, que bomba lá na Amazon, eu sugiro a leitura, é O 3, tá? Leiam, O 3. A primeira inspiração do contrato está ali. E no 3, você vai descobrir que você nunca mais vai comer margarina com ômega 3 da mesma maneira. Então, fria, né? Por que a Carita é assim, né?
porque eu tenho um compromisso com a minha leitora. Veja, eu não escrevo para meninas, para começo de conversa, eu escrevo para mulheres. Né? A Carta não é uma menina deslumbrada. Sim. Ela não é uma moça virgem, entendeu? Mesmo se fosse, seria uma escolha. Enfim, mas a Carta, ela representa a mulher do século XXI. Ela representa a mim, ela representa você, sabe? É uma mulher que batalhou pra caramba. Se foi para Paris, ela foi porque ela arrumou a bolsa de estudos. Né? É uma mulher extremamente generosa. Ela tem um nível de sororidade. Né? A primeira coisa que ela pensa quando ela está lá no aeroporto e vê aquela cena esdrúxula do Tobias com a Tina, será que ela está sofrendo algum tipo de violência? Né? A primeira coisa. Será que ela está, né, passando por alguma violência doméstica? Enfim? Então, a Carita, ela sempre pensa no outro em primeiro lugar. Essa é a grande virtude e também o grande defeito dela. Né? Que ela precisa aprender a dosar isso. Porque ela coloca tantos outros em primeiro lugar que ela acaba se ferrando. Sim. Mas, no final das contas, quantas Cáritas você não conhece? Muitas vezes você se olha no espelho e quem você está vendo? A Cárita. Né? Exato. A Cárita, ela é muito parecida com todas nós. Né? Tem o cânone, né? A mulher bonitona, gostosona e tal, mas eu gosto de dizer isso. As minhas personagens femininas, elas são sempre o espelho das minhas leitoras. Sim. Todas nós. Nós nos vemos na cara. A gente sabe que com a dívida de SPC. A gente sabe que quer dar o nome para a coleguinha para poder fazer lá um contrato de aluguel e a coleguinha ferrar com a gente. A gente sabe, né? Outra coisa também que eu acho muito legal na Carta. A Carta é uma mulher que tem uma sexualidade livre. A Carta é livre. Entendeu? Mas o peso disso numa cidade pequena, numa cidade cheia de gente fofoqueira, é muito grande. Não é à toa que ela quer casar. Sim. Ela quer uma vida direita. Ela tava já para começo de conversa, aquele livro que ela tava com a capa falsa das 35 regras. Clássico dos livros de autoajuda, né? 35 regras para conquistar o homem perfeito. E vende como água aquele negócio. E é uma brincadeira, porque no final das contas, é lógico, não vou adiantar o segundo volume, a gente também tem outra prosa, né? Mas no final das contas, o lance é, olha, né, até onde você vai abrir mão de você mesma em função de algo que não necessariamente tem que ser dessa forma. Não tem problema nenhum em casar. Acho que o grande barato, né, da mensagem que a Carita traz é, olha, problema nenhum em casar, ter família e tal. Mas você não precisa ter uma família da maneira como a sociedade burguesa diz que tem que ser. Né? E existem N formas de amor, todas as formas de amor não apenas valem a pena, mas têm que ser respeitadas. Entendeu? Sim, esse romance também tem esse compromisso, né? O compromisso de trazer a sexualidade à vista. O ser humano é muito mais do que uma caixinha, sabe? Nós somos muito mais do que isso. E eu acho importante essa discussão. Ó, a Nini tá falando aqui, ó. Bagaceira não tem um único osso submisso naquele corpo. Um único. Não tem. Aqui ela tá dizendo que o 3 é o número perfeito. Que é aquele plus a mais. Isso, ela tá colocando, sério, super recomendo. Aí a Nini diz, nunca mais ômega 3. É a cara do 3. Gleina já concorda, diz que é verdade. Aqui ela tá falando que ela é muito coração. Né? A Carita. A Nini tá falando que... a Nini tá falando que ela queria ser uma Carita que tem um Tobias. A Gleina tá falando que é a farra do boi que vibreia ao acontecer. Sim, porque tem um lance do Tobias que eu acho muito divertido, né? De um modo, aliás, eu gosto muito de todos eles, porque embora
eles correspondam aos cânones, né, dos bonitões do Hot, né? Tanto ele quanto o Juarez são os bonitões do Hot, né? Mas o Tobias, ele é muito mão de vaca, e eu acho isso muito diferente. Ele não abre a mão, entendeu? Sim. Tem uma cena ótima quando o Juarez leva a Cárita na Maison Pauline e ela fala assim, ele vai comprar um monte de roupa para mim. Aí ele fala para ela, querida, eu não perdi meu amor à vida. Porque o Tobias, né, ele não joga dinheiro para cima. E de um modo geral, quando você vai ver os romances, né, que o cara tem essas relações de BDSM, de submissa e tal, né? Ele compra aquele guarda-roupa enorme, né? É o tal do complexo de Cinderela, né? E não é isso, né? Em nenhum momento o contrato ele reafirma a ideia pequeno burguesa de que a mulher ela tem que ser ou ela deve ser sustentada por um homem, né? Não, de jeito nenhum. Né? Mesmo o Tobias sendo dominador, e ele né? Mas eu gosto daquela frase do Juarez, olha, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Alguém tinha falado aqui, inclusive. Deixa eu ver quem que foi. Pera lá. Cadê uma coisa? Gente, né? Tanta gente passou. Olha isso. Pera lá. Alguém falou, não sei se foi a Nini ou a Glenda. A Glena. Aí aqui, ó, tá falando que esse é o pecado dela, querer se limitar para se encaixar. Aí, sim, né? É bem isso. Sim. Aí aqui a Nini diz que não precisa se vestir como vendedora de Bíblia para ser para ser aceita. Sim. Você viu como a série é inteligente. A Nini fala, ele vai pagar a farra dos outros. Eu acho que é isso que ela quis. Não paga de jeito nenhum. Mas não faz que paga, né? E os Juarez pagam. Ali você vê o quanto o Juarez é príncipe, né? Ele fala, além de estar comendo a mulher do outro, tem que fazer ele pagar. Não. É bem isso. Boa noite, Márcia. Tudo bem, querida? Vem chegando, vem conhecer um pouco mais sobre a nossa querida autora R.M. Ferreira. Mas me diz uma coisa, estamos aqui falando dessa trama toda e uma coisa que me dá, assim, um baita tesão de ler é conhecer o autor, de verdade. Vamos embora. Adoro conhecer o autor, porque quando a gente conhece um pouquinho do autor, que seja, leu ali uma bio, alguma coisa, né, sucinta, a gente começa a compreender a construção. Né? Além disso, eu acho que tudo faz parte de um afeto. Eu acho que o fiel leitor ele adquire um afeto muito grande com o autor. Né? Isso é maravilhoso. Eu tenho uma pergunta. Diga. Rosa, como que surgiu a ideia de fazer a entrevista com a Cárita lá no seu blog? Não sei. Eu achei fantástico lá quando eu comecei a ler, eu falei, gente... Não sei. Mentira, sei sim. Eu me lembro de ver a Lola Bellucci fazendo uma entrevista com um dos personagens dela. Eu acho que foi no livro Casamento Real, foi isso mesmo. Olha. Né? Aliás, a Lola é uma querida. A Lola... Eu devo o Juarez à Lola. Você põe as palavras iniciais agradecendo a ela. Sim. Né? Houve um momento da história que eu falei para ela, o que eu faço? Ela, ou você faz o trisal, você assume o Juarez, né? Essa história não tem sentido. Sim. Que ia ser muito bem mais complicado. Mas aí, voltando à entrevista, eu vi uma vez no Instagram da Lola uma entrevista, entendeu? Eu falei, por que não? Vou fazer também. Isso vai ser muitos anos. E aí eu fiz com o Tobias, com o Juarez e com a Cárita. E foi muito legal, porque foi um exercício de construção de personagem. Sim. Entendeu? Foi muito legal ali.
Aquela coisa do Tobias gostar de chocolate quente com conhaque. Oh, né? delícia! Ele fala com a voz muito encorpada, muito impostada, ele fala lento. Já o Juarez não gosta de café, o Juarez gosta de chá, né? Que é o chá de laranja com cravo, ele gosta. E a Carita é aquela coisa, né? Tem uma passagem naquela entrevista que eu acho muito legal, né? Quando fala assim para ela, você é alta, né? Ela fala assim, nego, eu sou enorme. Porque ela tem muito o trejeito gay, a Carita, né? Porque ela vivia em balada gay quando ela era mais jovem, né? E muito alta, né? Aquela coisa toda era muito fácil de confundir com uma travesti, né? E é assim que começa ali a relação dela com o Juarez. Que mais você... Isso aí, mas agora eu vou fazer minhas perguntas da autora, que eu quero conhecer um pouquinho mais. A autora R.M. Ferreira, que é a Rosa, né? Quando foi de fato que você decidiu, porque você está numa área acadêmica e até inclusive utiliza o R.M. Ferreira para separar, né? Para ser o divisor aí, essa separação dessa pessoa incrível que você é, dessa autora que é doutoranda, né? Em história, inclusive. Já é doutora. Aí, Natasha, doutora e faz em história. Tempo. Isso, doutora em história. No meu doutorado, eu sou de Uberlândia, né? Me formei aqui, fiz o meu mestrado em Belo Horizonte. A minha área de atuação é História da Cultura e eu sou especialista em memória urbana. Eu trabalho com cidades. Eu achei muito legal porque a Natasha é arquiteta. A Natasha já escreveu um livro sobre, Então, e a minha área de especialização é a História e Memória Urbana. Eu vivi 12 anos em Patos de Minas, uma cidade da região do Alto Paranaíba, aqui em Uberlândia. Mas fui professora no centro universitário de lá. E em 2011 eu voltei para Uberlândia para fazer o meu doutorado e retomar a carreira. Nesse inteirinho, foram 12 anos que eu deixei de escrever. Né? Porque eu escrevi romance desde os meus 11 anos de idade, nunca parei. Mas, né, fiquei 12 anos sem escrever. Voltei para Uberlândia, fiz o meu doutorado em 2011. E aí, né, a escrita, para mim, ela sempre foi não só uma válvula de escape, mas um reencontro comigo mesma. E aqui em Uberlândia eu voltei a escrever e eu senti a necessidade de que as pessoas pudessem ler aquilo que eu escrevia. E foi assim que eu criei minha primeira plataforma de publicação, um blog chamado Calcinha Molhada. Olha aí. Né? Muito sugestivo. E R.M. Ferreira para separar né, da pessoa universitária e tal. Na época, minha orientadora falava para mim, pelo amor de Deus, o povo da CAPES vai olhar para você e não vai gostar. Então, esquece as bolsas. E aí, gata, eu comecei a escrever os contos eróticos, que posteriormente foram publicados nessa coletânea aqui, ó. 4 contos eróticos. Os 4 contos mais acessados do blog foram publicados aqui, dentre eles o 3. E o que aconteceu? Né? O pessoal do doutorado, da pós-graduação daqui, os meninos iam para os laboratórios, ao invés de eles estudar, eles iam para o meu blog. Então, começou a ter um acesso muito grande no blog, dentro do programa de pós-graduação. O povo começou a mandar um para o outro, e esse negócio, a Rosa Maria Ferreira da Silva e R.M. Ferreira, né? Não deu em absolutamente nada, porque todo mundo sabia que era eu. E assim ficou, entendeu? E daí o blog, mais tarde, evoluiu para o site, que é o www, que é o não julgo, www.rmferreira.com, aonde eu ainda publico. Né? O blog deixou de ser Calcinha Molhada, porque acabou gerando muito maus entendidos na própria rede. Porque quando você vai pesquisar Calcinha Molhada, você inevitavelmente acaba encontrando uma série de conteúdo de sexo explícito, e não necessariamente de erotismo romântico, que é o que eu faço. Né?
Então, assim, eu meio que cansei de receber cantada, né? As pessoas ficavam perguntando se, quando eu escrevi os meus contos, era uma experiência particular, se era autobiografia e tal. Então, tem um momento que você leva, né, na brisa, né? Só que chega um momento que você enche o saco, você não está afim, né? Escrever é um processo complicado, exige profissionalização, exige... Né? As pessoas acham que escrever romance romântico, né? É sentar e baixar o santo. Não é. Não é. Né? Exige pesquisa, exige dedicação, exige tratamento narrativo, tratamento estrutural, enfim. E aí o blog de Calcinha Molhada virou de prosa para rosa, né? Onde eu escrevo, né, muitas coisas, em geral ligado aos meus romances, né? Todo o trabalho de construção de personagem, de estrutura, de pesquisa, eu costumo publicar lá, escrever lá. Helena, quem é Rosa, me identifiquei. A Ellen é autora também, muito querida. Ela está dizendo, ela vai estar semana que vem conosco. Ela disse que se identificou contigo, né, Rosa? Me identifiquei. E aí, meninas, foi isso, sabe? Este processo, né? Perfeito. Passei a publicar os livros em e-book na Amazon. Em 2017, eu montei a minha empresa, a Cultura Trix, que é a empresa de assessoria e produção cultural. Dentro da Cultura Trix, a gente tem uma editora, que é a editora da Cultura Trix, com o selo literário, o autor, que é por onde eu publico, né? Aquela coisa assim, né? Você meio que cansa também, meio que enche o saco também, você fica batendo na porta de editora para publicar o seu livro, sendo que o mercado editorial brasileiro é um mercado complicado. Né? Muito. O tipo de literatura que eu faço não é que não se publique no Brasil, se publica. Né? Mas existe a tendência a se publicar só os blockbusters. Né? Só aquele livro que o mercado sabe que vai vender. Então, não há um investimento no autor nacional, a menos que ele tenha uma quantidade muito grande de vendas na Amazon, né, que acaba sendo o caminho natural para todo mundo. E como né, eu vendo muito mais na Amazon, né, eu prefiro fazer os impressos pela minha própria editora. Né? Muita gente faz isso também, né? Publicação de um romance do Hot no Brasil se dá fundamentalmente pela publicação independente. Sim, sim. Tá? Eu já falei para vocês que eu falo do meu gabuca. Mas temos Não, fica tranquila. É só aqui abrindo, porque antes a Glena estava aqui pedindo que gostaria que você falasse um pouquinho mais do André. Ela até fala aqui, André, personagem. Ela fala aqui, o André foi um secundário muito importante dentro da narrativa no desenrolar do relacionamento do Tobias e Juarez. Então, o André, na verdade, eu fui construir melhor a figura do André no volume 2. Né? Porque há momentos que você precisa parar um pouco, para você precisa ouvir, né, o que esse personagem tem a dizer na trama. E aí meio que você constrói ele melhor. Né? Quem é o André? O André, no final das contas, você vai acabar descobrindo que ele é um golpista. Você entendeu? Ele é um cara, né, que se relaciona com o Juarez. O Juarez, ele acaba se indo, né, ele casa com o André, porque o relacionamento dele com o Tobias, né, a efetivação homoerótica, né, sexual do relacionamento dele com o Tobias não vinga, né? Não vai. E chega num ponto que o próprio Juarez bate o martelo e fala, chega, não dá certo, entendeu? Sim. E aí eles resolvem, né? Não que eles não tenham, que eles tentam, mas não dá certo. E assim, o Juarez segue a sua vida e eu sigo a minha. E aí ele encontra o André. Meio que o Juarez, eu diria que ele sublima, ele trata o André como a carta trata o Vinícius, né? Que o Vinícius é tudo certo, maravilhoso e tal. É mais ou menos assim que o Juarez faz. Ele joga tudo naquele relacionamento e fecha os olhos. Porque assim, tem que fechar muito os olhos para não prestar atenção que o André o trai.
E há momentos em que o Tobias deixa isso muito claro, entendeu? Por mais que o André fique jogando o problema do relacionamento deles nas costas do Tobias, né? Quando ele fala para o Juarez, que é o Tobias, não tem como eu competir com o Tobias isso, Tobias aquilo, outro, mas o Tobias saca o André. E saca o André muito bem, né? Tanto é que ele fala, você está chifrando o Juarez, vou arrebentar com sua cara. É porque ele tem a mania de bater em todo mundo por causa do Juarez. E ali você já sabe se tem alguma coisa aí, gente. E aí, aquela... Né? Pode falar. Só para concluir, né? O que é o André? Né? O André, ele é um cara, né, que, no final das contas, ele se utiliza da situação financeira do Juarez. Entende? Lá no segundo volume, a gente vê como é que o Juarez vai, no final, lidar com isso também. Já adiantando, tem uma frase do Tobias, assim, no volume, que ele olha na cara do André e fala assim, você acha o quê? Você acha que o dinheiro que o Juarez dá, ele tem como? Fazendo fotossíntese? Não é assim. Então, no final, é isso, né? O André, ele é uma figura, não é execrável, não diria que ele é execrável. Tem gente mais execrável do que o André ali, pai do Vinícius Zé. Né? O André é aquela figurazinha nojenta. Capageste, né? Capagestinho, sabe? Me partiu o coração de ver o Juarez todo feliz, levando para fazer a janta, e lá chega no apartamento, o outro diz que tá no apartamento, mas não tá, né? Eu falei, puta, sacanagem. Se canalha. Totalmente canalha. Sim. E se justifica. Você vê que ele se justifica, né? Porque o Tobias isso, aquilo outro. Não que o Tobias seja flor que se chegue. Não é. A gente sabe que não é. Mas, né? Se fosse um relacionamento bom, enfim, né? Nem que eu acho que nada nem ninguém separaria o Tobias e o Juarez. O que mais, meninas? Né? Olha, Rosa, a gente tá amando conversar com você, viu? Nossa, ainda bem que a gente vai ter mais uma oportunidade. Vamos sim. Porque, olha só, a gente está com o horário hoje um pouco apertado, senão a gente ficaria com você aqui com certeza há mais tempo, porque você é uma pessoa encantadora. Demais, né? Você veio apresentando o seu livro de uma forma tão graciosa, que muitas vezes passa por um certo preconceito, né? E você veio... Tabu mesmo, exato, né? E não é, a sua obra, você enriquece ela com tantos detalhes, né? Que a gente se envolve nos personagens, a gente primeiro vai entender o universo de cada um, para que daí a gente possa, né, ver esse plano de fundo que você mesmo diz, é um plano de fundo só, né, ali, né, um pano de fundo. Então, exato. Então, assim, a gente vai começar a ler o segundo, né, eu já falei, antecipei que eu fui no primeiro capítulo, porque quando parou ali, eu falei, gente, e agora? O que vai acontecer? Porque você foi, assim, estrategicamente, né, bem certeira no momento de parar, né? Então, com certeza, você amarrou muitas leitoras para o próximo, né? E eu fico pensando, quando você lançou o primeiro, demorou quanto tempo para o segundo? Ou não, já foi lançou o primeiro? Muito tempo? Você deixou o povo na espera? Muito tempo. O processo de escrita do contrato foi longo. Demorei 3 anos para escrever, para terminar a obra. Não por falta de dedicação, porque eu digo o seguinte, aconteceu a vida. Entendeu? No processo de escrita do contrato aconteceu a vida. Uma série de questões de caráter pessoal, entendeu? Familiares, enfim, né? Acabou, né? Pandemia, né? Eu quase morri de Covid, né, gente? Meu Deus! Enfim. Então, aconteceu a vida no meio desse caminho, né? Não me arrependo. Eu tenho um compromisso com as minhas leitoras, eu me recuso a entregar para as minhas leitoras um livro meia boca, né? Insisto, né? Eu não escrevo para meninas, eu escrevo para mulheres que têm uma determinada bagagem, né? Emocional, de vida, financeira, enfim. Não que para escrever para meninas seja mais fácil, né? Não,
que eu quero dizer é que a manipulação de determinados elementos para escrever para mulheres é maior, ela é mais complexa, né? Sobretudo, eu acho muito legal quando você fala a questão do preconceito, né? Com relação ao tipo de literatura que eu faço. Eu gosto de dizer não, é bom a gente lembrar que o romance romântico hot, ele passa por um duplo preconceito de gênero, né? Um preconceito de gênero com relação ao gênero de quem escreve, porque a grande maioria dos autores desse tipo de literatura, desse gênero literário, é mulher, né? E a gente sabe que o mercado literário, ele é um mercado fundamentalmente masculino, e o trato da sexualidade, o trato do erótico, também é historicamente feito por autores homens. Né? Então, você vê aí um preconceito de duplo gênero. Primeiro porque o romântico, isso é coisa de mulherzinha, isso é coisa para mulher ler, é como se fosse menor, né? E quem escreve, fundamentalmente, mulheres. Então, um preconceito de duplo gênero. Daí, quando eu me proponho a escrever um romance, né, que seja um romance bem estruturado, com uma estrutura narrativa boa, com uma construção de personagem, com um background, né? Enfim, tudo isso é um compromisso com a minha leitora, porque a maior parte dos leitores são mulheres. Há uma leitora que é uma leitora que tem uma bagagem de vida, que ela não está ali simplesmente pela uma coisa boboca, ou uma coisa que vai reafirmar uma posição de submissão de gênero no mundo, onde nós sabemos que nós, mulheres, nós somos 90% dos arrimos de família. Sim. Eu acho muito engraçado assim, são as minorias, né? Mulher, preta e mãe solo. Né? A grande maioria das mulheres, né, que lidam com família são mães solo. Então, assim, ser mulher, velho, não é fácil. Ser mulher é um negócio extremamente difícil, extremamente complicado, e a gente faz isso com uma graciosidade. A gente faz isso com o cabelo arrumado, com batom passado, de salto alto. A gente está com uma cólica menstrual, que se um homem vai ter, estão infartando, estão na UTI. Você entendeu? Verdade. E a gente não. E nós fazemos tudo isso. E nós também escrevemos. E nós temos o direito à nossa sexualidade. Nós sabemos aonde o calo aperta, nós sabemos aonde está o nosso clitóris. Nós sabemos o que é que nos dá prazer. E nós temos o direito e o dever de escrever sobre aquilo que nós desejamos. Né? Sim. Eu me lembro, certa feita, lá na pós, um dos alunos chegou para mim e falou assim, Charlotte, por que os homens lá que você escreve tem todos os bilau grandes? Por quê? Eu falei, meu filho, presta atenção. Porque na casa da mulher, o dela, ela já tem um bilau pequeno. Isso é uma fantasia, querido. Não é? E isso é aquele escape da realidade. Então, eu gosto muito de dizer para as minhas amoras, olha, quando você terminou o meu livro, se eu botei um sorriso no seu rosto, se você riu, se você se envolveu, se você se separou da sua realidade, então eu cumpri o meu papel. Sim. E mais, se eu fiz você enxergar que você é a Carita, você é aquilo tudo de mulher, se você se identifica com ela, então eu cumpri novamente o meu papel. Eu não vou te oferecer uma personagem bobinha, uma personagem que olha pro cara e entrega a vida na mão dele, assim como eu também não vou te oferecer um personagem masculino, entendeu? Que não consegue ter o respeito que a mulher merece. Tobias fala isso para a Carita, né? Depois que eles têm aquela cena de sexo anal ali naquele banheiro, aquele negócio que ele faz arreia as pernas, né? Que ele fala, quem quer ser o dono? Ela fala, meu dono sou eu. Né? E ali depois ele vai cuidar dela, ela fala para ele ser esquisito. Então, não sou esquisito, não. Ela, não sei, né, que baixo, não sei o que, ele fala alguma coisa, não pode. Ele diz para ela, sexo é o playground de adulto. Por isso que eu escrevo para mulher, eu não escrevo para ninguém, eu escrevo para mulheres. Sexo é coisa de adulto, não é coisa de criança. E ele então fala para ela, olha, se tem, né, um bicho que eu amo, que eu adoro, que eu respeito, é mulher. Fora do
sexo, eu não bato, eu não xingo, eu não distrato. Então, se ele está no aftercare com ela, ele fala, olha, é para separar. O que acontece aqui na cama, isso é fetiche, isso é fantasia. É só a fantasia erótica. Na realidade, é outra coisa. Isso tem uma coisa, né, que eu insisto com as minhas leitoras, é isso. Né? Nós somos donos das nossas vidas. Somos nós que pagamos as nossas contas. Sim. Então, se a gente tem fantasia erótica com submissão, isso é problema nosso. Ué? Sim. Enfim. Exato, desabafo, isso mesmo. Sambou na cara da sociedade, adorei. E é isso, gente. O que nós precisamos agora? Fazer uma perguntinha que já é aqui de praxe nesta casa Prosa Verso e Vinho. Diga aí, Natasha. Vamos lá, Rosa, para finalizar. Se você fosse para uma ilha deserta, o que você levaria? Prosa, verso... Eu levaria o Tobinho de Juarez. Vamos abrir uma exceção. Pode. Ai. Olha, se eu fosse para uma ilha deserta, com certeza eu levava no mínimo papel e caneta. Eu sou geminiana, gente, gêmeos com duplos gêmeos, com gêmeos com ascendente em gêmeos. Se eu ficar sem conversar ou sem escrever, entendeu? Eu vou morrer. Então, não dá. Com certeza, eu levo a prosa, né? Ali, para eu poder escrever. Combinado? Perfeito, adoramos falar contigo, mulher. E saibam que vai ter mais prosa com a Rosa por aqui no Prosa Verso e Vinho. Depois do volume 2. E não se esqueça, eu estou terminando, as leitoras querem me matar, porque eu não consegui terminar a segunda edição de Apenas por Hoje, que é um dorama, viu? Um dorama em Paraty. Adoro. Nossa, amo esse romance. Mas assim, final de outubro vem, tá bom, meninas? Perfeito. E aí depois a gente vai falar mais sobre isso. Vocês vão gostar também. Ok. Gente, um super beijo a todos que ficaram até agora e a que vão assistir mais tarde. Até mais, gente. Até, gente. Obrigada. Obrigada mesmo.